Graças a Deus, irmãos, boa noite aos que nos assistem. Nós estamos felizes em estar na casa do nosso Deus para adorar a Ele, para prestar culto, para engrandecer o santo nome do nosso Deus. E neste momento vamos estar orando, vamos estar consagrando as nossas vidas ao Senhor, tudo aquilo que faremos aqui nesta noite, que possamos a cada dia nos entregar mais na presença do nosso Deus. Santo eterno Deus, te louvamos, Pai, te bendizemos, sabemos do teu amor, Pai, do teu cuidado por nós, sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos desampara, ó Deus, o Senhor sempre cuida de nós, e queremos neste momento, Pai, te agradecer, render graças ao Senhor, que o nosso coração neste momento reconheça que somos pequenos, ó Pai, que Tu és grande, que Tu és maravilhoso, que o Senhor, por amor e misericórdia, Deus, entregou o Seu Filho por nós. Muito obrigado por tão grande amor, Senhor. Nós que a cada dia possamos nos lembrar, Pai, do Teu sacrifício, reconhecendo quem nós somos, para que, na medida em que conhecemos o Senhor, possamos saber que não somos nada sem Ti. A cada dia nos instrui, ó Deus, por meio da Tua palavra, abençoa a Tua igreja, Senhor, fortalece o Teu povo nesses momentos de dificuldade, Senhor, que a nossa fé esteja sempre sendo acrescentada em Ti, na Tua palavra, Pai, que por meio dos Teus ensinamentos, o nosso coração a cada dia se regozije em Te servir, em Te adorar, Pai. Muito obrigado por tudo, no santo nome de Jesus, que oramos a Ti. Amém. Vamos estar lendo o livro de João, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21, estaremos lendo. João 3, do 14 ao 21. Você que está em casa também pode estar abrindo a sua Bíblia, está aí na legenda do vídeo. Então, eu estarei lendo e todos aqui em casa também podem estar acompanhando. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles praticam. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Nós cremos na obra do Senhor em nos salvar, e nós cremos que por meio desse sacrifício nós somos libertos, nós somos salvos, e que a cada dia, como lemos aqui no versículo 14, possamos olhar para o Senhor e sermos curados, e sermos limpos dos nossos pecados, para que andemos em justiça, para que andemos na verdade, praticando as coisas que agradam ao nosso Deus, e que neste momento nós possamos nos regozijar na presença do nosso Deus, sabendo que nós estamos aqui unicamente por seu sacrifício, e que sem o Senhor Jesus, sem a graça do nosso Deus, nós não estaremos mesmo aqui, porque nós merecemos morrer, nós merecemos a morte, mas o Senhor nos revivificou, mas o Senhor nos salvou. Neste momento, convido Grazi, e nós vamos estar louvando com o hino de número 67, Cristo exaltado. Graça e paz, irmãos. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor,
Jesus pela sua cruz quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Nós bendizemos o nome do nosso Deus por ter nos salvado, e nós queremos dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Nosso louvor agrade o nosso Deus, que seja do mais íntimo do nosso coração. Vamos louvar o nosso Deus. Digno és de glória, digno de glória. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Ser engrandecido? Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Ser engrandecido. ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 Louvemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos ter um momento de missões nesse momento? Ah, certo. Então, nós vamos estar orando, irmãos, mais uma vez, agradecendo ao nosso Deus, né, por este culto, clamando ao Senhor pela palavra, pela mensagem que será pregada. Que o nosso Deus seja louvado por cada um de nós. Sabemos que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor que tem nos guardado. Que o nosso coração esteja repousado no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo e adorado Deus, rendemos-te graças, Pai, entronizamos o teu nome por tão grande amor, Pai, por tuas misericórdias, por quem tu és, por tua criação, ó Deus, que o nosso ser te louve, que a cada dia nosso coração se humilhe perante o Senhor. Capacite os teus servos, ó Deus, a cada dia crescer na fé, crescer no conhecimento da tua palavra, que por meio dela possamos ser moldados, Senhor, possamos ser transformados. E clamamos neste momento pela vida do pastor que trará a palavra nessa noite, ó Deus, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que nos confronte, ó Pai, e nos conforte também em saber que o Senhor cuida de nós, o Senhor não nos desampara, ó Pai, e disse que estaria conosco a todo momento, a todo tempo, em cada circunstância. Que possamos, ó Deus, estar fortalecidos no Senhor e ser grato apesar de cada momento difícil, ó Deus, apesar de tantas dificuldades, que o Teu Espírito nos fortaleça e nos console, que a cada dia possamos nos repousar no Senhor, Pai.
Muito obrigado por tudo, abençoa os teus servos aqui, sustenta e guarda, Deus, por tua mão, por tua misericórdia, que cada dia possamos sentir o teu abraço, o teu amor, possamos estar perante a tua face, ó Deus, nos consagrando ao Senhor. Muito obrigado por tudo, louvamos a ti e te oramos, no santo nome de Jesus. Amém. O pastor então está com a palavra. Graças a Deus, irmãos. Nós vamos então para a nossa segunda parte, mas antes de iniciarmos a nossa mensagem, nós vamos conhecer o tema, a divisa da nossa campanha de missões estaduais. Hoje nós vamos iniciar uma nova campanha, e essa campanha ela é extremamente desafiadora para cada um de nós, porque nós estamos hoje, meus irmãos, com um tema que fala muito aquilo que nós precisamos para esses dias, mas que é um tema, como eu disse, de uma campanha muito desafiadora, porque ela é a primeira campanha que Missões Estaduais está fazendo via internet exclusivamente. E por que isso está acontecendo? Os irmãos bem devem perceber, os tempos que nós estamos vivendo aí, de coronavírus e tudo mais, então a gente não pôde fazer uma campanha presencial, nem mesmo a música, nós temos nessa campanha, uma música oficial, mas nós vamos fazer essa campanha pela fé, e o tema é extremamente sugestivo, o tema da nossa campanha é Eu Creio. Então os irmãos vão poder acompanhar aí na nossa projeção aqui atrás, o tema da campanha é Eu Creio. Então vamos todos recitar nosso tema. Os irmãos estão conseguindo ver aqui? Então vamos recitar o nosso tema, 2, 3 e... Eu creio. Mais uma vez, eu creio. E a nossa divisa se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, e a palavra do Senhor, do nosso Deus, nos diz: disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Nós vamos acompanhar o vídeo da campanha, com a palavra do nosso coordenador de missões estaduais, pastor Genilson Souto, onde ele vai explicar sobre o que se trata essa campanha, sobre o tema da campanha. Os irmãos vão poder acompanhar aí. Os relatos do Evangelho nos permite viajar no tempo, mergulhar em cenários rurais, urbanos e perceber pessoas indo e vindo em todos os contextos e carregadas de motivações as mais variadas possíveis. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, relata um episódio muito interessante. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isto acontece ao teu filho? Ao que ele respondeu: desde a infância. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino clamou: eu creio. O ambiente da operação de Deus na vida do ser humano é um coração cheio de fé, que exclui os resíduos de incredulidade e nos permite as mais impressionantes e tremendas experiências com Deus. O tema da nossa campanha para este ano é Eu Creio, assim como a exclamação daquele pai. Portanto, desafio a você a que seja um cooperador do Evangelho na comunicação da verdade, fazendo com que a mensagem de libertação chegue a toda a Bahia. Desafio também que você se junte a nós nesse grande exército de intercessores e seja um colaborador na dedicação da sua oferta. Portanto, queridos, creia assim como aquele pai e transmita essa mensagem a quem precisa ouvir. Deus use e abençoe grandemente a tua vida. Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como
Os irmãos puderam acompanhar aí, né, na palavra do nosso coordenador executivo de missões, né, de expansão missionária na Bahia, pastor Genilson Souto. E é uma campanha de missões, meus irmãos, extremamente desafiadora, porque é a primeira campanha que a gente está fazendo totalmente digital, e é uma campanha que nós estamos fazendo dentro de um dos maiores períodos, né, de problemas, de dificuldades que nós enfrentamos na história, mas a obra não pode parar. Né, a obra não pode ficar estagnada, e nós precisamos, de fato, fazer as coisas, né, crendo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, nesse momento, nessa noite, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias aí no livro de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Os irmãos estão vendo aí embaixo, né, na projeção já está projetado. Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29 da palavra do nosso Deus. Nós vamos meditar sobre isso nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia, deixar sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesse texto nessa noite. E é um texto muito maravilhoso para nós, que tem muitas lições para nos ensinar. E hoje nós vamos olhar para ele, né, dentro daquilo que o Senhor Jesus trabalha com os seus discípulos, dentro daquilo que nós precisamos aprender sobre missões. Nós estamos iniciando agora, meus irmãos, uma campanha de missões estaduais para poder arrecadar fundos para missionários de toda a Bahia. Esse é o objetivo das nossas campanhas, é arrecadar fundos, arrecadar dinheiro para missionários em toda a Bahia. E esse tema, ele é extremamente propício para nós, para o período que nós estamos vivendo agora, porque talvez muitas pessoas estejam pensando a seguinte coisa, né? Olha, isso aqui, esse momento é o momento menos propício para se fazer uma campanha de missões. Esse é o momento menos adequado, é o momento mais inadequado para fazermos uma campanha de missões, porque nós estamos em meio a uma pandemia que parou o mundo inteiro. Né? Não parou somente na questão da saúde, mas também parou o mundo na questão financeira e econômica. Nós temos tido problemas financeiros, meus irmãos, devido ao desemprego gerado por medidas de isolamento que se mostraram aí pouco eficazes, e até mesmo o valor que conseguir ser arrecadado por essa campanha vai justamente para sustentar missionários em igrejas que nem estão podendo abrir, que nem estão podendo funcionar, que não estão podendo fazer evangelização. Ademais, muitas pessoas até mesmo temem que o nome do Senhor Jesus possa ser envergonhado em meio a uma campanha de missões como essa, porque pode haver pouca adesão, poucas igrejas podem enviar suas ofertas, poucas igrejas podem contribuir. E, na verdade, a gente observa que isso não é só algo com relação à campanha de missões, porque muitas pessoas têm tido, nesses tempos de pandemia, a sua fé abalada. Porque elas têm achado que esse vírus ele tem mais poder que o Senhor. As pessoas têm achado que esse vírus tem tido uma influência maior do que a influência do poder do Senhor sobre esse mundo. Mas como eu disse, meus irmãos, esse é um tema extremamente propício para um tempo propício, embora desafiador. Porque nós temos agora a oportunidade de sermos testados e aprovados por nosso Deus. É nesse período de dificuldade que a gente tem a chance dada pelo Senhor de ser testado e, sobretudo, aprovado por nosso Deus, como povo do nosso Deus. E aqui, falando pessoalmente, né, de maneira pessoal, nós podemos ser aperfeiçoados em nossa fé, mas também como igreja, nós temos aqui a oportunidade de testemunhar ao mundo da fé que nós temos no poder de Jesus Cristo, de salvar vidas e de fazer a sua igreja avançar, de fazer o seu reino avançar, mesmo nesse período de coronavírus. E esse texto que nós vamos meditar nessa noite, ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala a nós muito sobre essa questão. E aí eu convido você a ler comigo Marcos capítulo 9, de 14 a 29. Marcos 9, de 14 a 29. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quem é que discutíeis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu:
Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizeres: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite, meus amados. E nesse texto nós vemos mais um milagre operado pelo Senhor Jesus, e também nós vemos aquilo para o qual os milagres serviam, né? Nós vemos um milagre sendo operado e o propósito dos milagres serem operados. E a função dos milagres dentro dos evangelhos, né, dentro do ministério de Jesus, era justamente trazer lições sobre o reino de Deus. E aqui a lição era sobre quem era o rei desse reino, quem era aquele Filho de Deus Todo-Poderoso. A missão do Evangelho de Marcos, né, era mostrar ali para romanos, né, que esse evangelho foi escrito ali para romanos, para cristãos em Roma, quem era Jesus, o poder de Jesus e sobretudo, né, mostrar que Jesus era o rei desse mundo inteiro, o rei desse reino, o Filho de Deus, o Filho do homem. Era esse o objetivo do Evangelho de Marcos. Então, todos os milagres que você for observar no livro de Marcos vai servir para isso, para mostrar Jesus como este rei prometido, cheio de poder da parte de Deus. Jesus, ele não cura somente aquele jovem, removendo ali dele o espírito maligno que causava nesse jovem epilepsia. Se você for ler os versículos, você vai observar que os sintomas, né, que aquele jovem tinha, aquilo que o demônio infligia naquele jovem era epilepsia, né? A palavra vai nos mostrar que existem demônios que causam determinadas doenças em pessoas, né? Não é toda doença que é causada por demônio, mas existem casos em que isso acontece. Mas o Senhor Jesus não somente cura aquele jovem. O Senhor Jesus aqui dá uma lição de fé para os seus discípulos. Ele ensina para aqueles homens sobre verdadeira fé e como eles deveriam colocar essa fé em prática. O Senhor estava aqui nesse momento, meus irmãos, do seu ministério, preparando tudo para a parte final da sua missão terrena, para a parte final da sua missão aqui nesse mundo. Logo ia iniciar a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. E aqui nesse momento da história, se você for observar no capítulo 9 em diante, não é o capítulo 8, mas o capítulo 9 em diante, você vai observar que Jesus ele já tinha operado muitos sinais e muitos prodígios. Ele já havia ali provado que ele era o rei, que ele era esse filho do homem. Ele já havia manifestado a sua glória na transfiguração, quando ele aparece ali aos discípulos como ele é em glória, em majestade, em poder. A mesma visão que João tem em Apocalipse capítulo 1, os discípulos tiveram ali no monte da transfiguração. E o Senhor Jesus também já tinha anunciado a sua morte e a sua ressurreição, e ele anuncia essa morte e ressurreição como aquilo que ele veio para ser. Ele veio para ser um servo que daria a sua vida em resgate
de muitos, como vai dizer o capítulo 10, versículo 45, que é o resumo do livro de Marcos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E agora, meus irmãos, o Senhor Jesus ele chama ali os seus discípulos para crerem nessas verdades, para colocar tudo isso em prática nas suas vidas, para crerem naquilo que Jesus estava pregando e mostrando a eles por meio de sinais e de prodígios, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas, mesmo diante daquilo que viria contra eles, porque assim é que se mostra a verdadeira fé. É quando você crê, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra vai nos mostrar isso aí, a partir do versículo 1, que a fé é você crer naquelas coisas que você não vê. É você ter certeza daquilo que ainda se espera. Então Jesus trabalhava isso nos seus discípulos aqui nesse texto. Esse texto, meus irmãos, ele tem muito a nos ensinar sobre fé genuína e o que é que essa fé genuína deve nos levar a enxergar e também a fazer. E aí nós vamos ver nessa noite, nesse texto inspirado, como nós podemos exercitar a nossa fé para a nossa vida e também até mesmo para isso que estamos agora celebrando, que é o início de uma campanha de missões. Então convido você a orar comigo, a fechar os seus olhos e a colocar a sua vida diante do Senhor, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos transforme de modo que possamos aprender desse texto e praticar nas nossas vidas. Então vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos, meu Senhor, e te bendizemos por tua palavra. Te louvamos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e cultuarmos ao Senhor. Eu te peço, meu Rei, que a tua palavra, meu Deus, esteja fazendo a missão dela, cumprindo a missão dela em nossos corações. De modo, meu Deus, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, que ao sairmos desse culto, meu Senhor, que aqueles que virão, Senhor, essa transmissão, possam também ser abençoados ao final dela, que nós saiamos daqui diferentes de como entramos. Que o Senhor, meu Deus, exercite em nós aquilo que é necessário para que possamos glorificar ao teu nome, para que possamos anunciar ao Senhor Jesus Cristo dia após dia. É o que nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá para Marcos 9, de 14 a 29. Esse texto aqui, meus queridos, ele não tem como objetivo principal falar do milagre em si. Embora nós tenhamos aqui algo maravilhoso, um milagre ali excepcional, mas o objetivo desse texto não é falar sobre o milagre em si. E esse texto também não é para falar sobre a oposição dos escribas, como a gente vê aí no versículo 14. O foco aqui eram os discípulos. O foco desse texto eram seguidores do Senhor Jesus. Por que isso, pastor? Porque o Senhor Jesus já tinha mostrado seus milagres anteriormente, ele já tinha curado pessoas que por causa dos espíritos ali, dos demônios, estavam na situação de surdez e de mudez também. Mas aqui o Senhor Jesus ele vai tratar os discípulos, não é nem especificamente o milagre em si. Jesus, meus irmãos, ele já tinha se transfigurado a 3 dos seus discípulos, e aí quando ele desce do monte, ele vê ali no vale, ele estava no monte, ele desce agora ao vale, e ele vê no vale a insegurança e a falta de fé dos outros 9 discípulos dele, e também daqueles outros que o seguiam. E a gente observa isso acontecer na história com Moisés. Moisés estava ali junto de Deus no monte do Senhor, e ele recebe a lei de Deus, ele fica ali com o Senhor, e a Bíblia diz que quando ele desce do monte, o seu rosto resplandecia, mas quando ele desce do monte, quando Moisés desce desse lugar de santidade, desse ambiente de glória de Deus ali manifestada, ele observa justamente a falta de fé dos israelitas. Ele vê o povo ali que estava esperando Moisés descer, fabricar um bezerro de ouro, começar a adorar outros ídolos. Então, da mesma maneira que o Senhor Jesus desce do monte da transfiguração e encontra incredulidade, foi o que aconteceu com Moisés lá no Antigo Testamento. E isso, meus irmãos, é o que nós já começamos aqui observando nessa primeira parte desse texto, dessa perícope aqui, que eu vou dividir do versículo 14 até o versículo 20, depois do versículo 20 do versículo 21, na verdade,
do versículo 14 a 19, do 20 até o versículo 27, 28 e 29, vai ser assim a nossa divisão, só por questões aí didáticas, né? E a gente começa observando aqui nessa primeira parte, justamente a discussão dos discípulos, porque eles falharam em curar o menino. Eles não conseguiram curar aquele menino, aquela criança, aquele jovem. E no versículo 14, nós vemos uma discussão dos seguidores de Jesus com alguns escribas. Eles estavam ali discutindo, arrazoando, e a razão disso era que um pai havia trazido o seu filho, e esse filho estava doente, para que o Senhor Jesus curasse. Ele trouxe aquela criança que estava numa situação de opressão demoníaca para que o Senhor Jesus curasse, para que expulsasse aquele demônio e trouxesse cura para ele. Mas os discípulos de Jesus não conseguiram curar. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio do corpo do menino. E por que que isso trouxe tanta confusão? Por que que isso trouxe tanta discussão ali naquele momento? E a razão, meus irmãos, era que tinha ali na época, né, um princípio judaico que dizia o seguinte: alguém que foi enviado por uma pessoa é como se fosse ela própria. Ou seja, se Marcos fosse enviado por mim, seria eu no lugar dele. É como se ele estivesse me representando. É como se ele estivesse no meu lugar. Então, alguém que era enviado em nome de alguém, era como se a própria pessoa estivesse sendo ali representada. E aquilo que acontecesse a quem estava indo em nome dele, seria ali uma responsabilidade de quem tinha enviado. Tanto que várias vezes nós vemos em Israel, Deus enviando o seu povo, e aí alguém fazia mal ao povo de Deus ali, e aí o Senhor dizia: olha, não foi a eles que vocês fizeram mal, vocês fizeram mal a mim. Foi a mim que vocês ofenderam, foi a mim que vocês tentaram de alguma maneira envergonhar, e por isso eu vou me vingar, por isso eu vou fazer justiça. Várias vezes nós vimos isso acontecer com o povo de Deus, porque o povo de Deus representava o próprio Deus. E da mesma maneira acontece aqui, os discípulos de Jesus representavam o próprio Senhor Jesus. E é por isso, meus irmãos, que o fracasso dos discípulos, que eram ali enviados em nome de Jesus, levou aquele povo à briga, levou aquele povo à discussão, porque levou, sobretudo, aquele povo ao questionamento da confiabilidade de Jesus. Levou aquelas pessoas a se perguntarem: se os discípulos falharam, será que Jesus que os enviou tem poder? Se os discípulos dele falharam em expulsar o demônio, será que esse Jesus tem realmente poder para expulsar esse demônio aqui? Se aqueles que estavam representando ele não conseguiram, será que aquele que enviou vai conseguir? E isso, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele já tinha até mostrado que ele podia curar pessoas, que ele podia expulsar demônios ali da vida de pessoas, mas será que ele conseguiria expulsar esse demônio propriamente falando? Será que ele tinha poder para expulsar realmente aquele que estava ali na vida daquele jovem? E isso poderia agora provar que o poder de Jesus não vinha de Deus. Isso poderia colocar ali o ministério de Jesus em xeque, porque o poder de Deus é absoluto. Mas esse Jesus que diz representar a Deus não conseguiu curar aquela criança, não conseguiu expulsar o demônio daquela criança. A causa do Senhor Jesus estava ameaçada diante daquela multidão. E essa era a causa da conversa, essa era a causa da discussão que estava havendo ali. E são muitas lições, meus irmãos, que a gente podia tirar aqui desse texto, mas hoje eu só quero focar com vocês em algo que é muito interessante para nós nos dias de hoje. Porque esses mesmos questionamentos que levantaram sobre Jesus, eles são levantados para nós hoje. As mesmas coisas que questionam acerca do poder e da eficácia de Jesus, questionam também a nós. São questionamentos feitos à igreja. E obviamente o questionamento não é: será que Jesus cura? Será que Jesus tem poder para expulsar demônios? Não é isso, porque o contexto hoje é outro. Mas as pessoas perguntam o seguinte: será que Jesus ainda age hoje? Será que Jesus realmente está vivo? Será que ele de fato tem todo o poder, ou ele só é mais um Deus? E as pessoas questionam isso, meus irmãos, justamente em ver as falhas e o fracasso de muitas igrejas e de muitos crentes em não representarem Jesus nesse mundo.
Muitas pessoas levantam esses questionamentos porque elas não veem o povo de Deus louvando o nome do Senhor, representando o nome do Senhor, testemunhando do nome do Senhor. É por isso, meus queridos, a importância de nós testemunharmos nesse mundo, da igreja de Deus testemunhar nesse mundo. É por isso que é importante nós termos um testemunho e até mesmo guardarmos isso sobre todas as coisas. E aí, por exemplo, quando a igreja pratica disciplina, como a gente já viu aqui nas 9 marcas, nós estamos, de alguma maneira ali, guardando o nome de Jesus. Nós estamos ali evitando que o nome de Jesus seja vindicado, que seja envergonhado, que seja motivo de chacota. Olha, é o povo de Deus que está ali, mas ali tem pessoas adúlteras, tem pessoas que roubam, tem pessoas que fofocam, tem pessoas que se odeiam e dizem ser o povo de Jesus. Ali vai o povo de Jesus Cristo, mas a gente observa que Jesus não tem poder nenhum, porque não foi capaz de transformar essas vidas. Ali está o povo que diz ser seguidor de Cristo, mas a gente não confia nesse Cristo, porque a gente não está vendo Ele efetuar transformações verdadeiras naquelas vidas. É por isso, meus irmãos, que é tão importante o nosso testemunho. Meus amados, hoje nós não representamos mais Jesus pelos milagres maravilhosos. Nós não representamos mais Jesus pelos sinais e pelos grandes prodígios, porque a Bíblia sempre limita isso ali aos apóstolos. Mas hoje nós representamos Jesus pelo maior milagre que pode haver, que é justamente o milagre de uma vida transformada pelo Evangelho. O milagre de uma vida que antes estava inclinada para o mal, inclinada para o pecado, agora servindo a Jesus. Esse é o maior milagre. E é nesse milagre que nós não podemos falhar. É nesse milagre que nós, enquanto igreja, enquanto crentes, não podemos vacilar para que o mundo não questione sobre o poder e a capacidade do nosso Jesus de curar, de salvar, de transformar uma vida. Mas continuemos, meus irmãos, observando aqui aquilo que o Senhor Jesus faz do versículo 15 em diante. Jesus chega, ele aparece ali e a multidão corre para o Senhor Jesus. E ela corre para Jesus porque ela estava ali meio que aliviada, né? Estava sendo questionada ali. Ela diz, opa, peraí, chegou Jesus, essa disputa, essa conversa vai acabar. Esse imbróglio todo aqui vai se desfazer. E aquele povo também, de alguma maneira, queria respostas para as dúvidas que eles tinham em seus corações. E no versículo 16, o Senhor Jesus, ele interpela os escribas. E o que é que isso quer dizer? É bom explicar, meus irmãos, que Jesus ele não está aqui fazendo essa pergunta para os escribas. Jesus não está questionando aqui os escribas. Quando a Bíblia fala que Jesus interpelou, significa que ele interrompeu a conversa. Estava ali tendo aquela discussão acalorada e ele chega já se desfazendo daquilo que estava acontecendo e ele então faz uma pergunta. E essa pergunta é para os discípulos dele. Observe que no versículo 15, o Senhor Jesus diz aqui, né, no versículo 16, na verdade, o texto diz, que é que discutíeis com eles. A Bíblia fala que os escribas estavam ali discutindo com os discípulos de Jesus, e Jesus pergunta aos seus discípulos, o que é que vocês estão discutindo com eles? E aí observe, meus amados, que nenhum dos discípulos de Jesus respondem. Eles ficam em silêncio. A única pessoa que vem falar aqui agora, né, e eles possivelmente não responderam porque estavam ali constrangidos ou frustrados de alguma maneira, e a gente vê isso no versículo 28, quando eles chegam depois para Jesus e perguntam, Senhor, por que isso aconteceu? Mas quem responde aqui é o Pai. Não é um dos 9 discípulos que ali estavam, não é um dos 12 com os outros 3 que chegaram, mas era o Pai. E aí o pai ele começa a contar o sofrimento pelo qual ele e o filho passavam. Porque não era só o filho que sofria. O pai também estava sofrendo. É tanto que ele diz, nós estamos sofrendo. O texto diz aqui no versículo 16 em diante, né, Jesus interpelou os escribas, que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E aí, quando você vai observando o texto à frente, né, depois da resposta do Senhor Jesus,
O pai do menino responde no versículo 21 o seguinte: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O sofrimento não era somente aqui do menino, mas também era do pai, que sofria em ver o seu filho caindo ali, tendo ataques epiléticos, sofria vendo o seu filho espumando no chão, rinhando os dentes, ou seja, ele estava ali rangendo os seus dentes e ele parecia definhar, dia após dia ele parecia definhar. A palavra ainda diz, meus irmãos, que o menino ele caía por vezes na água ou no fogo. E eu não sei se você já pôde ter um contato com alguém que sofre dessa doença. Ela cai ali, onde ela cai, ela perde o controle totalmente do seu corpo. E se ela cair na água, ela pode morrer afogada. Se ela cair no fogo, ela pode se queimar gravemente. Era essa situação que aquela criança estava passando ali. E o texto diz, ela ia definhando. Ela deixava de se desenvolver, ela estava ali minguando cada vez mais. O menino era afligido, meus irmãos, por algo tão terrível, tão avassalador, que os discípulos não puderam expulsar. Os discípulos não puderam expelir aquele demônio. E a palavra de Deus, ela frisa muito isso, porque se você observar na sua Bíblia, você vai ver por 4 vezes o texto falando sobre essa questão de poder. Porque o que o texto quer mostrar para nós é quem é que tinha esse poder. E aí a gente vê por 4 vezes a Bíblia falando isso sobre poder. Versículo 18, parte B, versículo 22, versículo 23 e versículo 28. E por 2 vezes o texto diz que os discípulos não puderam expulsar o demônio. São pessoas, meus irmãos, como esse menino, que o testemunho do Evangelho pode alcançar hoje. São pessoas como esse jovem que o testemunho do Evangelho de Cristo pode alcançar nos dias de hoje. A sua vida, meu irmão, pode servir como um canal de cura para pessoas como esse menino. E para que você sirva como esse canal de cura da parte do Senhor, você precisa crer, você precisa confiar no poder e na palavra do Senhor, como a gente vai observar a partir daqui. Porque lembrem-se que a lição que Jesus queria ensinar era uma lição sobre fé. E a gente começa a observar isso na exclamação do Senhor Jesus, lá no versículo 19, quando ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E aí quando Jesus diz aqui, né, até quando vos sofrerei, nós podemos traduzir para o nosso português de hoje a seguinte afirmação: até quando eu vou ter de suportar isso? Até quando eu vou ter de aguentar essa situação, essa falta de fé, essa incredulidade? Depois que aquele pai conta a situação ali, aquilo que tinha acontecido, é assim que Jesus fala. E esse foi, meus irmãos, o desabafo de um Deus que era fiel à sua aliança, justamente diante de um povo incrédulo e perverso, como a gente vai ver lá em Deuteronômio capítulo 32. A mesma situação, Deus mantém a sua fidelidade à aliança, mas quando Moisés desce do monte, só vê incredulidade. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, que Jesus exclama assim, nós vemos também aqui a graça desse Deus sendo manifesta. Vemos a graça do Senhor sendo mostrada aqui, porque o Senhor Jesus, a partir desse momento, começa a ensinar lições valiosas sobre a fé. E aí o Senhor Jesus diz: traga o menino aqui. Ele já começa logo a resolver a situação, né? Se era dúvida, tragam logo o menino para cá. E ao trazerem o menino, a palavra nos diz que o espírito se revoltou. Que o espírito começou ali a se mover, né? Ele se agitou com violência, ele caiu por terra e ele revolvia-se espumando, diz o versículo 20. E aqui, meus irmãos, nós observamos algo maravilhoso sobre o poder do Senhor Jesus. Aqui em diante, nós vemos a clara manifestação do poder do Senhor, mesmo diante da incredulidade do povo. E esse é o nosso segundo período aqui, né? Nosso segundo ponto. O Senhor Jesus manifesta o seu poder mesmo diante da incredulidade daquelas pessoas. Porque a Bíblia diz que os demônios, eles tremem diante do poder de Cristo. E por mais poderosos que eles possam parecer, eles nada podem contra aquele que domina os demônios e subjuga os demônios. Eles nada podem contra o nome do Senhor Jesus Cristo. E observe, meus irmãos, que o pai afirma que o menino sofre
desde a infância, quando o Senhor Jesus questiona ele aqui a partir do versículo 21. E ele diz, desde a infância, quando o menino sofre. E isso, mais uma vez, corroboraria para o poder de Jesus, para a manifestação do poder desse Rei dos Reis. Porque isso quer dizer, meus irmãos, aqui nós vemos uma outra verdade, agora sobre aquilo que Jesus podia fazer. Porque a crença naquele tempo era que quanto mais antigo um demônio estivesse no corpo de alguém, mais difícil seria para tirar. E aí o pai diz, desde a infância. A palavra que ele usa aqui é tão forte que é uma palavra que descreve algo do ventre. Desde que o menino havia sido formado, desde a mais tenra idade, ele já sofria com aquele demônio. Isso aqui ensina para nós, meus irmãos, outra verdade. E essa verdade que nós aprendemos é sobre a necessidade de nós, seguidores, discípulos de Jesus, investirmos desde cedo nas vidas das pessoas. Investirmos desde cedo, desde quando aquela pessoa é uma criança. Porque as nossas crianças, meus irmãos, e as crianças em geral, precisam ouvir de Jesus, porque Satanás investe desde cedo na vida dessas crianças. Desde cedo o texto diz que aquele demônio estava ali investindo na vida daquele menino. Então, desde cedo nós também precisamos investir na vida deles. Satanás, meus irmãos, desde cedo está oprimindo, ele está potencializando a natureza pecaminosa dos nossos filhos, das crianças da nossa comunidade, e nós como igreja precisamos investir também nessas vidas. É preciso, meus irmãos, investir na salvação das crianças, porque se elas podem ser cheias de demônios, elas também podem ser cheias do Espírito Santo do Senhor. É por isso que a gente precisa investir. E a melhor libertação, meus irmãos, para as crianças é conhecer Jesus. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, o versículo 34 diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As crianças precisam conhecer Jesus, meus irmãos, porque o Senhor Jesus tem poder para libertar também as crianças. O Senhor Jesus tem poder para salvar crianças, mesmo quando a gente acha que elas estão muito novas, que elas não têm ali uma noção do que é a vida, elas podem conhecer a Cristo. E no versículo 22, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele não somente trata agora da enfermidade do menino, mas ele também começa a tratar do problema, ele trata da enfermidade do pai. Ele trata agora do problema e da enfermidade dos discípulos. Ele cura todo mundo aqui nesse momento. Versículo 22, a palavra do Senhor vai nos dizer, né, a resposta ali daquele homem, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. E aí ele continua dizendo, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa é a resposta que aquele homem nos dá aqui, meus irmãos. E observe o pedido que o pai faz. Observe o que o pai diz aqui para Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí quem ouve isso aqui, né, pode dizer, que pedido lindo, que pedido tocante, pastor, que pedido cheio de humildade. Mas para o Senhor Jesus, isso soou ofensivo. Esse pedido desse pai soou para o Senhor Jesus ofensivo. Observe, meus irmãos, o que ele diz aqui para Jesus, se tu podes alguma coisa. E é interessante que esse pedido do pai parece muitas orações que a gente faz nos nossos dias. Senhor, se tu podes, para que tu possas. Senhor, se isso aqui é possível para ti. Muitas vezes a gente vê pessoas fazendo pedidos assim. Muitas vezes a gente ora ao Senhor dizendo, Senhor, faz isso, mas a gente fica assim, será que Ele pode fazer? Será que de fato Ele tem poder para operar dessa maneira? E isso ofende a Cristo. Isso ofende ao Senhor, meus irmãos. Foi por esse motivo que o Senhor respondeu ali para aquele homem num tom de exclamação, mas que também é um tom de questionamento, e é tanto que algumas traduções vão colocar isso com uma interrogação, né? A Nova Almeida Atualizada coloca assim, porque o tom é bem parecido. Jesus ele responde assim, se podes? Se podes?
E aí ele completa dizendo, tudo é possível ao que crê. E aí, meus irmãos, Jesus ele diz isso. E a pergunta de muitos pode ser, por que, pastor, Jesus reagiu dessa maneira? Por que Jesus exclamou dessa forma? Não parecia esse pedido do Pai ser carregado de humildade, ser carregado ali de bons sentimentos? Ele não estava exigindo nada de Jesus, ele foi ali com toda a humildade aos pés do Senhor? E a resposta é não. Porque se aqui, meus irmãos, se aquele homem trouxe o seu filho até Jesus, é porque ele já tinha ouvido falar dos vários atos de Jesus. Ele já conhecia sobre a fama de Jesus, ele sabia o que Jesus poderia fazer. Mas agora, quando ele está diante do Senhor, ele diz, se tu podes alguma coisa. E isso ofendeu ao Senhor Jesus. Porque a fama dele, meus irmãos, já corria ali todas as regiões. As multidões já espreitavam a Jesus. E mesmo ele não querendo, mesmo ele dizendo, olha, não conte a ninguém, as pessoas contavam e a fama de Jesus só crescia. Esse se pode soou ao Senhor como incredulidade e não como humildade. Como muitas pessoas das nossas, do nosso ciclo, né, do nosso dia a dia, acham que isso é atitude de fé. Mas isso soa ofensivo aos ouvidos daquele que é santo. E é por isso, meus irmãos, aqui que nós vemos a importância de nós conhecermos a Cristo na sua palavra. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós conhecemos as suas promessas, nós vamos saber como nos relacionar com Ele, como orar a Ele, nós vamos saber o que nos será concedido, nós vamos saber o que nós podemos pedir. E aí nós vamos ter nossa fé fortalecida. Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus diz lá no Sermão do Monte para nós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, a porta se abre. Jesus já estava dizendo para nós que existe ali um reservatório de bênçãos espirituais para as nossas vidas. E nós não podemos e nem precisamos chegar ao Senhor e dizer, Senhor, se possível me dá isso, porque Jesus já disse que nos daria, era só pedir. E ali, obviamente, né, para a gente não entrar aqui num extremo de teologia da prosperidade ou coisa desse tipo, Jesus estava falando sobre bênçãos espirituais. Aqui dentro de Mateus capítulo 7, ele falava sobre capacidade espiritual, discernimento espiritual para poder julgar. E era isso que ele estava prometendo para nós. Isso está reservado para cada um de nós, meus irmãos. A fé é justamente a confiança nas promessas de Deus. E essas promessas de Deus não é aquilo que eu acho que é promessa de Deus, mas é aquilo que está revelado na sua palavra. E era isso, meus irmãos, que o pai daquela criança tinha que aprender nesse momento. Ele tinha que entender essa verdade. Diante dele ali não estava alguém que poderia fazer, que se pudesse. Diante dele estava ali o Deus Todo-Poderoso, que veio com essa missão de libertar os cativos, de expulsar os demônios e anunciar o ano aceitável do Senhor, como ele mesmo diz. Mesmo com a ofensa daquele homem, meus irmãos, ao Senhor Jesus e também ao próprio Deus que tinha enviado Jesus a esse mundo, o Senhor Jesus responde àquele homem agora de modo positivo e diz, tudo é possível ao que crê. Ele diz, se podes, ele diz, não, tudo é possível ao que crê. E aqui o Senhor, meus irmãos, ele entrega para aquele homem uma promessa a qual ele podia e deveria confiar. Jesus estava dizendo para aquele homem, tudo é possível. E obviamente, meus irmãos, Jesus ele não diz que tendo fé, de maneira abstrata, como muitas pessoas acham, você consegue tudo. Mas Jesus estava dizendo que confiando no Senhor, tudo seria possível. Que colocando a sua esperança naquele Cristo que estava diante dele, tudo seria possível. Porque a palavra nos diz, meus irmãos, que aqueles que creem no Senhor têm garantida toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz Efésios 1:3. Ademais, meus irmãos, crer em Jesus significa, por sua fé, colocar a sua fé naquele para quem nada é impossível, como diz Lucas capítulo 18, até mesmo salvar o pior dos pecadores. E dessa forma, meus irmãos, as nossas possibilidades se tornam ilimitadas.
Não é por nosso poder, não é porque a nossa fé, ela é uma fé poderosa que faz o impossível acontecer, como muitas pessoas entendem erroneamente, mas é no poder de quem nós confiamos. É no poder de quem nós entregamos as nossas esperanças. No poder dele que faz o impossível acontecer. Aí sim, todas as possibilidades se abrem para nós. É isso que Jesus queria dizer. Tudo é possível ao que crê. Quem coloca a sua fé nas mãos dele, todas as coisas são possíveis. Foi essa resposta que ele deu para aquele homem, meus irmãos. E como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo, logo aquele homem foi tomado dessa confiança. Logo esse homem foi tomado de fé. Logo esse homem foi cheio desse dom de Deus. E ele exclamou, e aí o texto coloca ali, né? Entre lágrimas, ele diz, eu creio. Foi essa afirmação que ele fez depois daquilo que Jesus prometeu. Ele diz, eu creio. É assim que a fé funciona. Deus nos promete alguma coisa, nós vemos aquela promessa, confiamos naquela promessa e entregamos nossas vidas às mãos de Deus. Eu creio. E aí, meus amados, não somente a palavra de Jesus aqui gerou fé, como também essa palavra de Jesus gerou arrependimento. E gerou, agora sim, verdadeira humildade no coração daquele homem. E foi por isso que ele disse em seguida, ajuda-me na minha falta de fé. Aquele homem que diz, ó, Senhor, se tu podes. Agora estava dizendo, Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha falta de fé. Não era só o menino, meus irmãos, que precisava de cura. O pai também precisava se libertar da sua incredulidade. E aí quando aquele homem admite a sua deficiência, ele se livra de si mesmo, ele se livra da sua desconfiança, se livra de confiar somente em si, e ele colocou toda a sua confiança em Cristo. E aí no versículo 27, o Senhor cura o menino. O Senhor faz com que aquele menino que parecia para aquelas pessoas morto, se reerga, se levante, esteja ali diante de todo o povo. E ele fez isso para cumprir o propósito pelo qual tudo aquilo havia acontecido, que era demonstrar o poder de Cristo como Deus e também nos ensinar lições valiosas sobre o reino de Deus. E além disso, meus irmãos, nós vemos a maior das curas acontecendo. Observe que o texto começa com a confusão por causa de incredulidade, e agora o texto termina mostrando que aquelas pessoas se renderam em confiança diante do Salvador. Aquelas pessoas que estavam ali questionando os seus corações, agora estavam confiando em Cristo. O menino se levantou, diz a palavra do nosso Deus. Ele se levantou. E aí, meus amados, esse é o ponto aqui que é nevrálgico nesse episódio. Esse é o ponto que é o clímax aqui desse ponto, como a gente vai observar nos dois últimos versículos, que é essa parte final. Versículos 28 e 29, a palavra diz que quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? E aí o Senhor Jesus respondeu, essa casta não pode sair senão por meio de oração. E aí está entre colchetes nas nossas Bíblias e jejum. Na pergunta dos discípulos, nós vemos agora a frustração que aqueles homens carregavam. Porque eles, em nome de Jesus, já haviam operado tantos outros milagres, mas agora eles haviam falhado. Tantas vezes eles já fizeram coisas grandiosas, mas agora eles haviam falhado. É como se a pergunta aqui deles fosse o seguinte, Senhor, que técnica o Senhor usou? O que de especial houve nesse caso? O que o Senhor fez aqui que foi tão especial para poder libertar esse menino? E a resposta do Senhor Jesus, meus irmãos, nos ensina mais ainda sobre o que é fé. Mas antes eu quero só pontuar com vocês alguma coisa aqui. Observe que no versículo 29, você tem aí algo que está entre colchetes. E por que e jejum está entre colchetes ou entre parênteses na Bíblia de vocês? E a razão, meus irmãos, é que essa palavrinha aí, né, jejum, ela não está nos melhores textos originais. Ou seja, ela foi uma adição posterior. O texto termina dizendo, o Senhor Jesus dizendo o seguinte, esta casta não pode sair senão por meio de oração.
É tanto que nas versões, né, mais atuais, as versões corrigidas, atualizadas, essa parte de jejum já nem consta. Mas ainda que a gente considere o jejum, né, aqui, em nada isso vai mudar, meus irmãos, o sentido da fala do Senhor Jesus. Porque Jesus, do contrário do que muitas pessoas pensam, ele não estava aqui dando dicas de exorcismo avançadas. Ele não estava agora ensinando aos discípulos um seminário avançado, pós-graduação em exorcismo, como algumas religiões vão pensar, né, e fazer até um livrinho dizendo, olha, quando for exorcizar você faz assim, assim, assado, você age desse jeito, usa tal colarinho. Tem nada a ver. Jesus não estava ensinando aqui uma técnica avançada de exorcismo. Ele não ensinava uma técnica revolucionária, como até hoje algumas pessoas pensam, que quando você canta Castelo Forte, os demônios se manifestam mais rápido. Né? Ou é mais fácil de expulsar o demônio quando se canta o 323 do cantor cristão. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele está destacando aqui, ele coloca esta casta, porque ele estava levando os seus discípulos a um ponto crítico. Porque ele estava mostrando ali para eles que não eram todos os casos que exigiam o poder apostólico que estava neles. Não eram todos os casos em que somente eles, com aquele poder que eles tinham recebido do Senhor, poderiam operar. Ou seja, Jesus queria dizer que não era pela autoridade dos discípulos que o negócio acontecia. Não era pela autoridade, pela consagração daqueles homens que a coisa aconteceria, meus irmãos. Como a gente vai observar de agora em diante. A resposta do Senhor Jesus, ela foi curta e direta. Esta casta só sai por meio de oração. Essa casta, ela só sai por meio de oração. E por que Jesus diz isso assim, de maneira tão curta e tão direta? Porque ele diz, meus irmãos, que a oração era a única coisa eficaz. E o Senhor Jesus, ele não diz aqui que a oração era algo que você deveria fazer para você se consagrar mais, para se tornar um super crente, super ungido, super impecável, como muitas pessoas veem nesse texto, né? Eles dizem assim, eu não posso expulsar demônios porque eu não estou mega consagrado, eu não estou assim em super oração, eu estou em super jejum. Não era isso que Jesus queria ensinar aqui. A ideia, na verdade, é oposta ao que as pessoas pensam, né? Esse sentimento fariseu de que muitas pessoas têm, de que algumas são mais poderosas ou são mais importantes do que as outras dentro do reino de Deus. Jesus, ele não diz, meus irmãos, que simplesmente a oração é eficaz, mas ele diz que somente a oração é a coisa eficaz e a coisa decisiva. E até mesmo o jejum, se a gente for considerar, meus irmãos, o jejum não é uma técnica para você se tornar um super crente. Mas o jejum é uma ferramenta que você usa para orar mais, para estar mais na presença do Senhor. E por que Jesus frisa tanto aqui a oração? Porque ele diz que a única coisa que funciona é a oração. E a razão, meus irmãos, é justamente para que a oração serve. Ou mais ainda, o que a oração é. E a oração para o Senhor Jesus, meus amados, não era uma técnica em si. Não era um anabolizante espiritual. A oração para o Senhor Jesus era a fé sendo aplicada. Era a fé sendo levada ao extremo. Porque a oração, meus irmãos, é o exercício da fé. Porque a oração, ela nos leva para os braços de Deus. E a oração nos faz depender exclusivamente de Deus e do poder desse Deus. Aquela casta, meus amados, ela exigia não a ação dos discípulos em si, mas sobretudo a confiança dos discípulos nas promessas e no poder do Senhor. E se eles falharam aqui é porque eles não confiaram em Deus. Eles não confiaram de que Deus era poderoso para fazer aquilo que nem eles mesmos conseguiriam fazer. E é isso que a oração nos ensina. E é por isso que Jesus nos manda orar. A consciência, meus irmãos, de que nós não somos nada e de que nós precisamos descansar confiando no poder de Deus, é isso que a oração gera em nós. E quando nós agirmos, nós jamais deveremos confiar em nós e nas circunstâncias. Por mais graves que as circunstâncias possam parecer, nós devemos agir
crendo no Deus do impossível. E a fé, meus amados, é justamente isso, é você depender de Deus e você agir nessa dependência. Não é você dizer, olha, sou super crente, vou expulsar tudo quanto é demônio nesse mundo. Porque a oração vai levar você à humildade, vai fazer você entender, olha, não posso nada, mas eu confio no Senhor. Nada eu posso fazer, mas eu coloco a minha vida e toda a esperança nas mãos do Senhor, e é Ele quem pode. Um texto que é bastante interessante sobre isso é Judas capítulo 24, versículo 24, na verdade, quando diz ali que o arcanjo e Satanás contendiam pelo corpo de Moisés. E aí nós vemos o arcanjo, em vez de dizer, olha, saia, eu te ordeno, está expulso, vou fazer e acontecer, vou sambar na sua cabeça. Ele diz que o Senhor te repreenda. Porque ele compreendia que o poder não estava nele, mas no Senhor. E é isso que a oração faz conosco. Quanto mais nós oramos, mais nós nos tornamos dependentes de Deus. Quanto mais nós oramos, mais o nosso coração é levado à humildade. Quanto mais nós oramos, mais nós cremos que somente no Senhor reside a nossa força e a nossa esperança. É tudo isso, meus amados, que a oração nos ensina. E era isso que Jesus queria ensinar para aqueles homens. Que eles precisavam crer no Senhor. Que eles precisavam confiar no poder do Senhor. Que assim como aquela multidão que antes questionava, precisava agora ver o agir do Senhor, eles também precisavam confiar nesse Deus que eles estavam seguindo por tanto tempo. E da mesma maneira nós precisamos aprender essa mesma lição. O que nós aprendemos, meus irmãos, desse episódio é que ter fé é confiar no Deus do impossível. E isso se aplica perfeitamente a nós nos dias de hoje, porque nós estamos num momento adverso, onde muitas pessoas questionam onde está o seu Deus, onde está o seu Senhor que não toma conta desse coronavírus, que não faz isso acabar, que não contém as mortes, onde está o seu Deus? Mas nós, meus irmãos, jamais devemos nos esquecer que o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo quanto lhe apraz e aquilo que Ele diz em sua palavra é seguro e se cumprirá e nós só precisamos confiar nele. Esse Deus, meus amados, nos enviou o seu Filho e como a palavra diz, Ele não nos negará nenhuma outra coisa, nada daquilo que nós precisamos. Os tempos que nós estamos vivendo, meus queridos, é um tempo difícil sim para evangelizar, mas Deus é poderoso para salvar. Confie no Senhor e pregue a sua palavra, pregue o evangelho até mesmo à distância. Mande uma imagem evangelística, mande o link de um culto, mande uma mensagem. Deus vai fazer a obra, Ele é poderoso, meus irmãos. O dinheiro é pouco, mas Ele é suficientemente poderoso para nos suprir e nos dará mais para nós ultrapassarmos esse alvo dessa campanha de missões. E não deixarmos nenhum missionário passar fome, passar dificuldade. Meus amados, mesmo com as limitações da pandemia, Deus vai fazer o seu reino avançar, porque nada é impossível para Deus. E a pergunta que fica para nós essa noite, meu querido, é: você crê nisso? Você crê? Você tem fé no Senhor? Você crê que Ele ainda manifesta o seu poder e a sua graça? E se você crê, meu querido, você vai depender dEle, como crente e também como igreja, para poder testemunhar de Jesus ao mundo. Você vai crer que vale a pena seguir os seus passos, vai crer que por meio da sua vida transformada, outras vidas se renderão a Cristo. Se você crê, meu querido, você vai falar de Jesus para todos, dos filhos aos pais, das crianças aos idosos, confiando que o Senhor Jesus vai fazer a obra e salvar a todos quanto Ele assim o quiser. Se você crê, você vai se humilhar diante do Senhor, entregando todo o seu convencimento, toda a sua autoconfiança, e você vai confiar somente em Cristo para te usar segundo a sua vontade.
Se você crê, meu querido, você vai abandonar toda a incredulidade e você vai se render em fé ao Senhor, dizendo: Senhor, eu creio. Se você crê, meu querido, você vai servir, você vai contribuir com missões, você vai orar pelos missionários, você vai compartilhar da sua fé, você vai falar da libertação que só Jesus pode trazer. Meu querido, você crê. E se você não crê, meu querido, clame como aquele pai clamou. Clame como aquele pai nessa noite. Diga: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor, porque eu estou vacilando. Me ajuda, Senhor, porque os questionamentos são muito grandes. E confie no Senhor, meu amado. Creia no Deus para quem nada é impossível. Creia no Deus que já nos deu provas inequívocas do seu amor, da sua misericórdia, do seu poder. Creia no Deus que ainda está agindo em nosso meio. Creia no Deus que pode fazer tantas outras coisas quanto assim Ele o quiser. Creia no Deus que pode mudar a sua vida. Creia no Deus que pode usar a sua vida para mudar outras. E viva pela fé em total dependência do seu grande poder. Amém? Então vamos ficar de pé. E vamos orar ao Senhor nessa noite. Coloque a sua vida diante de Deus, clamando a Ele para que fortaleça a sua fé, para que fortaleça o seu coração, o seu espírito, fazendo você confiar cada vez mais no Senhor e abandonar toda incredulidade para que o nome de Cristo seja glorificado por meio da sua vida. Pai, nós oramos a Ti, meu Deus, porque temos visto o Teu cuidado sobre nós. Porque temos sentido, meu Senhor, o Teu Espírito a ministrar em nossos corações e nos fazer ver as nossas necessidades. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, como os Teus servos naquele dia foram tratados, nós queremos também, Senhor, sermos ministrados pelo Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vermos o Teu poder sendo manifestado. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos nós esse canal de bênção da manifestação do Teu poder. De testemunho desse Evangelho que é poderoso para transformar todo aquele que crê. Ajuda-nos, meu Deus, removendo de nós toda a incredulidade. Remove dos nossos corações todo questionamento frívolo. Remove de nós, meu Deus, tudo aquilo que não Te agrada. Que nós não tenhamos, meu Deus, a atitude que aquele homem teve de dizer: Senhor, se Tu podes, mas que nós possamos dizer: eu creio, Senhor. Que nós possamos, Pai, mesmo diante das situações, confiar em Ti. E quando a fé, meu Deus, vacilar em nossos corações, que nós possamos ir até o Senhor dizendo: Senhor, ajuda-nos em nossa incredulidade. Que nós possamos ver, meu Deus, o Teu agir em nosso meio, a curar, a libertar, a transformar vidas por meio das nossas. Que nós, como Teu povo, como Tua igreja, possamos Te representar nesse mundo. Assim como a Tua palavra nos diz, meu Deus, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai nos céus. Que as pessoas creiam em Cristo por ver as nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Faz-nos, Pai, nos colocarmos na Tua bênção, na Tua presença. Nos humilharmos perante Ti. Que seja removido de nós, meu Deus, todo o senso de autojustiça. Que nós não possamos, meu Deus, achar que somos melhores do que alguém, que nós nos tornamos super-homens. Que seja removido de nós todo o sentimento farisaico, meu Deus. E que nós possamos compreender, Senhor, que a oração é aquilo que nos leva para junto de Ti. E que todas as ações que nós venhamos a tomar neste mundo representando o Senhor, seja em total dependência do Senhor. Compreendendo, meu Deus, que nada vem pela nossa força, ou nossa capacidade, ou nossa consagração,
mas vem pelo poder do Deus que age no impossível. Que no nome de Jesus, Senhor, a independência do Senhor, nós possamos ver os teus feitos por meio de nós. E que o teu nome, Deus, seja glorificado. Que a nossa fé, Senhor, a fé que o Senhor nos dá e fortalece o nosso coração, possa, meu Deus, fazer o teu nome ser louvado. Nós cremos em ti, Senhor. Por isso, usa-nos para o teu louvor. Abençoe essa campanha de missões, meu Deus, para que nós possamos contribuir com essa obra, mesmo nesse cenário tão adverso, mas que nós possamos contribuir com essa obra grandiosa e ver o teu reino avançar aqui na Bahia. Que a nossa contribuição financeira, as nossas orações possam, meu Deus, fazer com que o teu nome seja louvado aqui nesse estado. E fortalece, Deus, os teus missionários, fortalece a convenção, que mesmo que tudo diga o contrário, que nós possamos confiar em ti e ver os feitos do Senhor em nosso meio. É o que nós oramos, Senhor, a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe as nossas vidas e nos guarde em sua maravilhosa graça.